Olá, muito bom dia para você. Agora são 10 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo, começando mais uma edição do Giro da Notícia aqui na sua Rede Brasil, nesta quarta-feira, dia 5 de novembro. E a gente já começa falando sobre educação, com dicas para você que é pai, que é mãe. O ano letivo está na reta final e é a hora de muitas famílias definirem onde seus filhos estudarão em 2026. Essa escolha pode ser complexa, né? Porque, segundo especialistas, é preciso levar em consideração alguns aspectos. E é justamente sobre isso que o repórter Josias Ricardo vai falar pra gente, vai trazer dicas. Bom dia, Josias. Bom dia, Thalita. Bom dia a você também que está acompanhando o Giro da Notícia. A gente vai falar desse tema, que é um tema que vai chegando agora no final de ano e todas aquelas famílias que têm filhos, né, os pais aí que têm crianças ainda e que talvez já estejam há 1, 2 anos na mesma escola, às vezes pensa, não é, Thalita, no final de ano, de mudar de escola. E a gente vai estar falando sobre como escolher a escola para as crianças, né, para os filhos. A gente sabe que muitos pais acabam tomando essa decisão apenas com base na questão do valor da mensalidade da escola, às vezes também com relação à localização, e às vezes os critérios mais importantes acabam sendo ignorados na hora de tomar essa decisão. Por isso, a gente vai estar conversando nessa participação nossa, agora aqui no Giro da Notícia, com a psicopedagoga Jorgemima Mesquita, que vai estar respondendo e tirando algumas dúvidas e ajudando aqueles pais e mães que estão na audiência a fazerem essa decisão, a tomarem essa decisão, caso estejam planejando fazer isso agora para o próximo ano de 2026. Eu já estou aqui com ela ao meu lado. Jorgemima, muito obrigado por sua participação aqui no Giro da Notícia. A primeira pergunta para abrir esse nosso bate-papo é: muitos pais escolhem a escola pela mensalidade ou localização. Esses são critérios válidos na hora de tomar essa decisão? Muito bom dia. Olá, bom dia a todos. Na verdade, assim, escolher uma escola é um item muito importante na dinâmica familiar, né? E quando você traz a questão, se os pais escolhem a escola pelo valor ou pela localização, é algo que temos que refletir, né? Porque hoje não existe uma escola ideal. A escola ideal é aquela escola que acolhe, que não é mais um aluno que chega, mas é um estudante que está ali para aprender. Então, devemos nos preocupar com aquela escola. Lógico, se eu tenho um filho e tem uma escola perto da minha casa, vai me ajudar muito pela questão da localização, né? Porém, essa escola que é perto da minha casa, eu preciso visitar antes, eu preciso ter uma conversa com a coordenação, saber qual é a abordagem pedagógica dessa escola, qual a concepção de aprendizagem, como é o processo de avaliação, como é o processo da relação família-escola, né? Então, muitas vezes, os pais escolhem uma escola com um valor muito alto, não é? Mas isso também vai depender se essa escola tem esse processo, principalmente de ver o aluno como um estudante pertencente, porque a escola é o espaço que protege. A gente coloca nossos filhos ali, às vezes no período integral, porém às vezes meio período, mas é ali que acontece a construção dos conteúdos, os conteúdos conceituais. Mas o que seriam os conteúdos conceituais, professora Jorgemima? São aqueles conteúdos que o estudante do infantil, do fundamental e do médio precisam construir para passar para o ciclo seguinte, né? E os conteúdos conceituais e os conteúdos procedimentais são aqueles conteúdos que o professor, a equipe de educadores da escola pensam, reúnem, dialogam como esse aluno vai fazer para construir o conhecimento. Então, a escola ideal hoje não é aquela escola que fica mais próximo da minha casa ou porque tem um valor maior, mas é aquela escola que possibilita
principalmente o estudante a pensar, o estudante ser criativo, o estudante ter o desejo de estar nesse espaço, não é? Porque um dos grandes desafios hoje, nesse século XXI, que é o século do conhecimento, mas o conhecimento não é tudo. O mais importante é a curiosidade. É você perceber que esse teu filho, tua filha acordou e no outro dia está feliz porque eu vou para a escola. Então, estar numa escola distante ou perto da minha casa, num valor aquisitivo que preencha a minha dinâmica econômica, é preciso repensar essas questões. Porque a escola ideal não existe, mas existe aquela escola que complementa a formação humana desse estudante por meio de atividades que escute, que dialogue e que, principalmente, torne esse estudante um pesquisador. Porque estamos vivendo numa era de pesquisa, de novas evidências científicas, né? E temos na escola vários tipos de estudantes. Você falou sobre a questão de vários tipos de estudante e nessa questão da dinâmica da escola, a gente sabe que você falou sobre a abordagem da escola em relação aos conteúdos. Quais são as abordagens mais atuais que a gente tem hoje sendo colocadas em práticas e como o pai ele deve visar também esse aspecto da abordagem para que ele possa colocar o filho dele num ambiente que a criança de fato se desenvolva com base nessa metodologia aplicada? Então vamos pensar em abordagem. A abordagem hoje é que a criança aprenda a pensar, que ele seja um pesquisador, né? E dentro dessa abordagem é preciso ver também esse estudante não só como o estudante que chega na escola, mas que há uma pessoa que habita nesse estudante. Então, essa abordagem pedagógica, essa concepção de aprendizagem é uma concepção focada também na subjetividade desse aluno, no que ele pensa, como ele reage. São oportunidades onde ele possa realmente aprender a pensar e a ser um pequeno pesquisador. E dentro dessas abordagens tem um mediador, né? Segundo Vygotsky, né? O que seria essa mediação? Tem coisas, tem atividades que o aluno consegue fazer sozinho e tem outros que o aluno precisa do mediador, que é a zona do desenvolvimento proximal e real. Então, dentro dessa escola, professores, estudantes são protagonistas para viver uma abordagem de escuta e de diálogo e, principalmente, que todos os estudantes desejem estar nesse espaço de produção de conhecimento. Muito bom, né? A gente também tem uma outra pergunta, Jorgemima, que é quando a criança ela já está insatisfeita ou desmotivada, como é que os pais podem fazer para entender o momento de mudar? Às vezes a criança está até acostumada com a escola e às vezes o desempenho dela cai. Muitas vezes essa ausência de motivação pode prejudicar o desempenho escolar dela. Quando é que os pais devem parar para atentar a esse aspecto e, na hora certa, poderem tomar a decisão de mudar de colégio? Bem legal, bem interessante nessa questão, porque assim, hoje os distratores são muitos, né? A própria tecnologia, o excesso de tela, faz com que essa criança perca a motivação de ir para a escola. Então, muitas vezes, a falta da motivação de não estar na escola não está relacionado com a escola, mas também com a dinâmica familiar, como os pais valorizam esse espaço educacional, né? Os pais precisam valorizar a escola, valorizar o trabalho do professor, para que esse filho perceba essa escola, esse espaço como algo funcional na formação humana. Porém, existem algumas situações, né, que a criança ela não está se adaptando nesse espaço escolar. Então, chegou o momento da família ir à escola, conversar com o professor. Ah, meu filho, não, muitas vezes ele chega na escola, diz que não foi legal, a atividade de hoje. Então,
eu oriento aqui, se existem situações, né, para os pais, né, vivendo essa dinâmica, que tem o filho desmotivado para ir à escola, e, primeiramente, conversar, né, com a coordenação pedagógica, porque nem toda distração está relacionada com a escola. Muitas distrações estão relacionadas com a dinâmica familiar. A criança chega da escola, o que é que ela vai fazer? Esse cérebro, ele precisa de rotina, né? Então, o cérebro se especializa naquilo que faz. Se a criança chega da escola, vai logo para uma tela, né? Então, o cérebro vai boicotar as demais atividades que ele tem que fazer durante o dia, né? Ah, você não quer fazer a tarefa de casa? Então, vamos assistir tela, vamos assistir televisão. Então, como nós falamos anteriormente, né? O grande desafio hoje é fazer com que a escola seja um ambiente atrativo, motivador, porque o ensino básico é do infantil ao médio. E as melhores memórias, as maiores memórias que o ser humano constrói a nível de conhecimento, está exatamente na questão básica. E outra questão que eu pontuo aqui, ressalto, que não há aprendizagem sem afeto. Então, é importante ter afetividade na dinâmica familiar, na dinâmica escolar e ter o elemento do afeto no processo de aprendizagem, para que realmente essa escola seja atrativa, não só para o estudante, mas também para o professor, que é um elemento que, assim, eu valorizo muito a formação docente. Josemima Mesquita, muito obrigado. Ela que é professora, né, psicopedagoga, e esteve conversando com a gente, Thalita, falando justamente sobre a dinâmica, não é? Existem vários fatores que podem ser aí decisivos na hora de se fazer uma mudança, né, de escola dos filhos, e a gente sabe que cada família tem a sua realidade e as suas prioridades. O importante é saber, não é, que essa decisão precisa ser permeada de muito bom senso e que as crianças possam, de alguma forma, também, para além do ambiente escolar, serem acompanhadas também no ambiente familiar, como bem falou a nossa entrevistada de hoje. Eu volto agora aos estúdios com você, Thalita. Obrigada, Josias. Obrigada também à professora, né, e psicopedagoga Josemima Mesquita por essas dicas valiosas para nós, pais, que estamos aí prestes a matricular os nossos filhos no ano letivo.